Por fim, Randerchel rompe o silêncio e diz que não há ninguém em sua vida. Pessoal, isso era o que faltava para confirmar o rompimento de Hanker. E será que a nova série de verão Sendenda Raguzel conseguirá conquistar o público? O que está faltando na série? Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falanfilão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje falaremos sobre essa declaração bombástica de Hande e sobre as notícias mais recentes de Hanker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Hande, em uma entrevista para os paparazzis que aguardavam em frente da sua agência, por fim, responde aquelas perguntas que nas últimas abordagens conseguiu se esquivar, deixando a todos no vácuo. Ela disse que não há ninguém em sua vida, que está ocupada com seu trabalho e muito feliz e que Kaan sempre será seu amigo. Olarak da dün de Kaan Yıldırım'ın bir Bodrum tatili vardı. Siz bu konuyla alakalı hiç görüntülendiniz ama ayrıldınız mı, beraber misiniz? Yani Bu konuyla bir açıklama getirseniz. şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğunlukla, işimle yoğunum ve çok da mutluyum. Kaan her zaman arkadaşım kaldı. Aí eu pergunto a vocês, porque somente agora ela resolve responder a todas essas perguntas. Isso não é suspeito? Por que ela não disse antes que não havia ninguém em sua vida? Gente, foram várias as situações em que fizeram essa mesma pergunta e a resposta também era a mesma. Falaremos sobre isso depois. Şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Essa resposta era compreensível quando perguntava sobre sua vida privada durante os eventos em que ela estava trabalhando. Porém, gente, existiram várias outras abordagens, inclusive também em frente à sua agência, em que ela poderia ter esclarecido a situação. E o que ela fez? Ela deu respostas genéricas, evasivas. Konuşmak için buradayız. Özel soruları sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Çektiğimiz için Kaan Ben de diyorum Yıldırım... ki sana güzel bir yerde beraber sohbet edelim. Söz. İlişkiyi sorsaydık nasıl gidiyor? Çok güzel giden bir ilişkiniz var. Kaan Bey'in fotoğrafları oldu. Perguntaram também a Kaan e dessa vez ele confirmou que era verdade, que eles só eram bons amigos. Gente, eu já vinha me queixando sobre isso em alguns vídeos anteriores, que caberia a ele, quando teve a oportunidade, de esclarecer as coisas. Por isso, eu acho estranho somente agora ambos falarem claramente sobre essa amizade. Kaan her zaman arkadaşım kalacak. Teşekkür ederim. Görüntülendiğiniz tatiller oldu ama Hande Hanım, Kaan benim arkadaşım dedi ve arkadaşım olarak da kalacak dedi ama... Doğru, ne söylüyorsa doğru. Ama birlikte bir tatile çıkmıştınız, birlikte gece kulübünde de eğlendiniz. Sizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. E não foi só eu que achei isso estranho, a mídia turca também. Porém, pessoal, eles acharam imediatamente uma explicação maldosa para justificar tudo isso. Disseram que Hande só falou sobre essa amizade nesse momento porque estava ressentida, pois, em tese, Kaan teria traído ela. Para mim, isso tudo foi orquestrado, talvez por sua agência, não sei dizer. Mas está muito claro que a Akif já sabia que dessa vez Hande iria responder, inclusive o que ela iria falar. Penso que resolveram isso para que ela não passasse constrangimento no evento da Disney Plus. Essa fala de Hande significaria a confirmação final de que Hanker não existe mais, que o casal comprovadamente rompeu. Bom, pessoal, em tese, se a gente partir do princípio de que ela disse só acredite naquilo que sair da minha boca, teríamos sim que acreditar. E isso seria a oficialização do rompimento deles. Por outro lado, assim, só para constar, tenho que lembrar que Hande também disse a mesma coisa pouco tempo antes de Hanker assumir. Além de vários outros indícios de que Kerem e Hande ainda estão em contato. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Agora, cabe a vocês tirar suas próprias conclusões. E aproveita, diz aí nos comentários e já dá o like.
haber aldım. Pelo menos parece que essa novela envolvendo Kaan chegou ao fim mesmo. Mas ainda resta o questionamento. Por que Randy não esclareceu tudo antes? Isso eu também quero saber, pois para mim isso continua sendo uma incógnita. Falando em Akif, que é um paparazzi bem controverso, embora ele se intitule amigo de Randy, foi responsável por insuflar muitos boatos que prejudicaram a imagem dela. Mas, ainda assim, nas entrevistas se tratam com muita cortesia. Bence çok güzel geçiyor. Evet, belli olan projeniz var mıdır? Peki çalışmalar başladı mı? Ediyorum. Bence çok güzel geçiyor. Evet, belli olan projeniz var mıdır? Peki çalışmalar başladı. Benlik bir şey yok. Bülent var arada. Ya tabii yani Kadınlar daha çok fiziksel Yani yönleriyle açıklamayı gündeme bir daha oku geliyor. istersen Akif. O şekilde değil miydi? Yok, başlıklarınız biraz benim söylememin dışında bir şeyler olmuş ama. Se bem que aqui nessa entrevista, eles meio que trocam farpas disfarçadas em sorrisos. Akif fala sobre uma suposta declaração de Randy para uma revista em que ela teria dito: mulheres se destacam mais por seus aspectos físicos. Claro que são palavras distorcidas, né, gente? E aí ela manda ele ler novamente a declaração, pois não foi aquilo que ela teria dito. O mesmo não aconteceu com Can Yaman, onde Akif, em conjunto com seus colegas, boicotaram esse ator. Vejam que Can chega no evento da Disney e fala com Akif, que o ignora. Şu anda röportajı alıyorum Can Yaman'ı. Ainda bem que Can foi muito bem recebido pelo jornalista da Disney Plus para compensar o desrespeito dos paparazzis. Olha só como ele chega já abraçando o jornalista. Gente, ele é sempre muito gentil e educado com todos. Ah, Randy também foi entrevistada no Tapete Azul e tem como destaque o fato de ter escolhido a Malévola como personagem da Disney que ela gostaria de ser. Hem kendisi Disney Plus'ın marka elçisi hem de sürpriz bir projesi olacak. Kim olurdun? Malefis. Estou trazendo esse acontecimento sobre Can porque tenho receio que querem passe pelo mesmo no futuro bem próximo. Ele sempre foi muito respeitado pelo público e a imprensa turca, mas após os recentes comentários sobre o ego dos atores turcos e sobre a comparação do cinema americano ao turco, ele vem sendo criticado por alguns desse meio. Burada olduğunuzu hiç bilmiyordum ya, kusura bakmayın, beklettik soğukta. İyi misiniz? Eyvallah, çok sağ ol. Siz nasılsınız? Kerem Bürsin bu Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaş. Çok ekmek yemesi lazım daha öyle kelimeleri kullanmak. Birazcık herhalde gözlemlediğiniz kadarıyla buradaki oyuncular yükseldikçe Ego artıyor. ego mu artıyor, alan onu oluyor mu, bilemem nedir? yani. Biliyor gibi konuştunuz. Yani ben şöyle diyeyim, bence Com Can Yaman também foi assim. Ele, entre outras implicações, comentava sobre a questão do direito intelectual dos atores. E a partir daí, vimos que tudo que ele faz, tudo que ele fala é motivo para ser crucificado na Turquia. Vejam que, aparentemente, não há nenhum problema entre Can e Akif, pois ele vai direto no paparazzi e fala com ele tocando em seu ombro. E quando Can foi passando, todos os paparazzis abaixaram suas câmeras e o ignoraram. Então Can passou direto sem falar com ninguém, já que ele percebeu o boicote. Viram que um deles aplaude, parabenizando o grupo pelo boicote? E sabe por que eles fizeram isso? Por motivo nenhum. Bravo. Güzeldi beyler, tebrikler. Akif postou esse vídeo em seus stories se vangloriando por ter organizado o que ele chamou de protesto contra Can e comentou: aqui não é a Itália, aqui não é a Espanha.
Fica claro, pessoal, que há interessados em acabar com a carreira de Can na Turquia e que a Kif apenas foi um instrumento para isso, pois eu não consigo enxergar um motivo para tal atitude por parte dos paparazzi. Bravo. Güzeldi beyler, tebrikler. Então penso que deve ser por isso que Hande e Kerem sempre procuram ser o mais atenciosos possível com os paparazzis, ainda que eles se portem de forma tão indiscreta, pois sabem muito bem quais seriam as consequências se dissessem e manifestassem aquilo que pensam dos insultos inventados por eles. Assim, Hande, mesmo depois de, em tese, ter esclarecido aquelas perguntas pendentes e sabendo como a imprensa estava lidando com suas respostas, ou seja, de que ela estaria ressentida por causa da suposta traição de Can, apareceu magnífica, uma verdadeira boneca na festa de lançamento da Disney Plus Turquia. Hoş geldiniz Hande Hanım. Son derçel arkadaşlar. E que festão foi esse evento! Hande estava radiante, feliz, realizada. Estava do jeito que todo sagitariano raiz gosta, lindíssima, se divertindo ao lado dos seus seres mais queridos e sem medo de ser feliz. Marxalá! Disney Plus'ın marka elçisi olmak nasıl bir his? Açıkçası çok tarif edemem çünkü bunu ilk duyduğumda, ilk bu görüşmeleri yaptığımızda zaten o heyecanımı yaşadım ama o heyecan bitmeyen bir şey ve burada olmaktan, böyle bir işbirliği içinde olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Uma curiosidade interessante. Pessoal, flagraram na festa da Disney Burak Deniz, ex-parceiro de Hande, fazendo um gesto que significa eu estou de olho em você. Claro que era só uma brincadeira de amigos, mas foi o bastante para alvoroçar o fandom que torce há muito tempo para que Hande e ele sejam um casal na vida real. Por sinal, é um fandom forte, quase tão forte quanto o de Ranker, e fizeram muito barulho nas redes sociais comemorando tal possibilidade. A ponto de ignorar que Burak Deniz tinha ido a esse evento da Disney acompanhado por sua namorada. Na entrevista, ela fala que sua amiga estilista Nilayko foi quem a preparou com a ajuda de uma grande equipe. Ondan başlayalım, pırlantalar, takılar. Şöyle hazırlandım. Aslında çok uzun sürmedi ama çok heyecanlı bir gün olduğu için benim için bitmedi yani. Nilay hazırladı beni bu geceye. Ali Rıza ve Tayfun Kaba'dan giydim. Efsane bir elbise. İşte çok iyi hissediyorum. Bayağı kalabalık bir ekip hazırlamış Evet sizi. ama her zamanki kimi kalabalık. Mas, pessoal, mesmo assim, houve quem criticasse o seu look, dizendo que no estúdio tinha outros looks mais elaborados e Nilayko escolheu vestir Hande no preto mais básico da coleção. Para mim, ela estava perfeita, embora realmente o vestido parecesse com o que ela usou naquele evento da Atasai ano passado.
Mas se tivesse que mudar alguma coisa, na minha opinião e gosto, eu trocaria a sandália por um sapato elegante estilo Omed Kiralik-esque. E você, o que achou? Baby, you are on my mind. Quanto a isso, Keren também sofreu críticas. Comentaram que ele mudou de estilista, mas que não aprovaram o resultado, principalmente por causa da boina. Para mim, ele é atraente de todo jeito. Enquanto Randy brilha exultante com sua parceria com a Disney Plus, Keren visita mais uma vez a Espanha para participar, entre outros encontros, de um lindo e comovente projeto solidário contra o câncer infantil. Keren se juntou a Álvaro Morte, Cayetana Guillén, Koldo Serra, Carlos Grenoir e Annie Gatiburu para a apresentação da Oliverse. E foi quando se anunciou que Keren se uniu a essa equipe criativa e também será uma de suas estrelas. There will be a surprise soon. So yeah, but we'll see. Just going with the flow. İspanya'da olsun, İtalya'da olsun. Ülkeler arasında belki iş imkanları çıkıyor. Öncelikle dili bilmem lazım ama imkanı var. O yüzden bakalım. Ben de gitgide İspanyolca öğreneceğim bu sayede. Agora vejo como nessa entrevista tentam criar mal-estar entre Keren e o público turco quando instigam a ideia de que ele estaria buscando projetos no exterior por já estar cansado do povo turco, exatamente como fizeram no passado com Can Yaman. Rol alıyor. Sizin böyle bir düşünceleriniz var mı? Gerçi siz ülkede değiştirmeye karar verdiniz herhalde. İnsanlardan da bayağı bir sıkıldım falan dediniz. Yok bence yani soru şu mu? Doğru mu anladım? Bazı insanlar bu yüzden mi yurt dışına gidiyor? Yani hem set ortamındaki... Because as an actor and just being a part of a group of incredible people who are very, very successful in what they do. Keren também anunciou que fará uma pequena, porém significativa participação em uma produção espanhola. Depois, ele postou em seus stories que estava se divertindo com seus novos amigos que ele chamou de hermanos, mostrando que já está aprendendo o idioma espanhol. O interessante é que uno de los hermanos começou a seguir Randy no Instagram. Por que será? Uma coisa certa é que ele, que por sinal parecia um pouco bêbado, estava lembrando dela. Como sempre, Keren deixa boa impressão a todos que o conhecem, que sempre comentam que ele é humilde, muito talentoso, uma pessoa interessante, pois é autêntica por dentro e por fora. Então, yeah? Farsin, we really love you. We love you. My friend, we're gonna do great things together. See you soon, bro. And also about the production company. Karam is super. Também compartilharam uma foto em que Keren estava no mesmo grupo de amigos em que o jogador brasileiro Marcelo Vieira, ex-capitão do Real Madrid, fazia parte. E devem ter começado uma amizade porque ambos começaram a se seguir nas redes sociais. Good morning to you. Good morning. Para fechar o nosso vídeo, vamos comentar brevemente sobre a série Sendenda Raguzal. Pessoal, o que está faltando nessa série para conquistar o seu coração? Nós já falamos no vídeo anterior sobre a importância de acompanhar os índices de audiência. E o 3.12 dessa semana é considerado razoável, mas com chance de cancelamento se não ficar pelo menos estável. Daí a importância de se assistir também a série ao vivo. Para mim, o que está faltando é comédia. Eu sei que a proposta era ter uma dose de drama, como aconteceu em Sençal Kapamã, para ganhar o público turco, mas
Acontece que ela não vai se sustentar assim. Queremos nos divertir, queremos uma Efsun engraçada, queremos um Emi pra admirar. Oradan bakınca kolay. Só pra vocês verem, a cena que eu mais gostei foi essa, onde a Efsun parece Sanem. Gemini foi feita para comédia, nessa pegada romântica, ingênua, totalmente espontânea, e está faltando preencher toda a série com esse espírito. Outro momento marcante, porque conseguiu me comover, e olha que eu sou osso duro de roer, foi nessa parte onde o drama foi muito bem desenvolvido. Mas, gente, não se pode esquecer de não exagerar na dose, pois a gente quer uma série leve. Mas chega a ser um insulto ter um núcleo de comediantes deste peso sem explorar os seus talentos. A Aisha precisa ouvir seu público, como ela sempre fez, e imediatamente ajustar o enredo. Vi algumas pessoas implicando com o caráter de Emi. Pessoal, para uma história dar certo, é necessário que o público primeiro se apaixone pelo casal e depois se apaixone pelo protagonista, e para isso ele precisa ser um ser humano admirável. Mas como se apaixonar por um mau caráter? Ele pode ser arrogante, ele pode ser até bruto, mas tem que ter caráter. E o que me pareceu é que Emi vai industrializar o creme criado por Efsun sem sua permissão. Tomara que eu esteja enganada, porque caso contrário, vai ser um caminho sem volta. Gente, eu sei que em todas as séries há assim um momento que a gente se decepciona com o protagonista, mas quando isso acontece, a gente já está rendida e por isso a gente está pronta para passar o pano para ele. Por exemplo, no caso do Git de Serkan Bolat. Vou confessar que quanto mais eu assisto, mais sinto saudade de Jansa nem Serkan Bolat Eda. Mas ainda assim, pessoal, eu vou insistir, vou dar uma chance por causa de Gemini e por causa de Aisha, que é a única roteirista que busca estar perto do seu público. Por fim, pessoal, esse Twitter retrata bem essa relação de Hanke, em que, embora Randy já tenha dito claramente que está solteira, nossos corações se apegam a sinais que dizem o contrário. Até porque romper uma relação não significa acabar o amor, já que o amor não fica ali sentado como uma pedra, tem que ser feito como pão, refeito o tempo todo, feito de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.